Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, Edivaldo mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso curso básico de Teologia Bíblica e hoje nós estaremos introduzindo o nosso curso falando sobre o que é teologia, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela aqui com você para que nós possamos iniciar o nosso estudo, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez, não é? Nós já fizemos um vídeo de introdução, espero que você tenha assistido, não é? Onde me apresento e falo um pouco sobre a escola. E agora, de fato, nós vamos dar início ao nosso estudo, ok? Bom, antes de entrarmos em qualquer estudo de qualquer livro da Escritura Sagrada, nós devemos lembrar que, do mesmo modo que nos alimentamos em nosso cotidiano, a palavra também deve ser nosso alimento espiritual, a fim de saciar a nossa fome e sede espiritual de um Deus invisível, que constantemente fala conosco quando nós dedicamos tempo a ouvir a sua voz mediante a sua palavra, né? Então, e louvo a Deus porque você escolheu estudar a palavra de Deus e assim você vai dedicar esse tempo para se alimentar da palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Essas letras aí que você está vendo, certamente alguns de vocês já viram, já conhecem, né? Mas talvez não saibam o que está escrito, não é? Mas por que coloquei estas letras iniciais? Porque às vezes é assim que nós nos deparamos com a Escritura, não é? Onde o texto bíblico parece que ele é obscuro aos nossos olhos, não é? E às vezes é necessário conhecer o contexto, às vezes é necessário conhecer a língua, enfim. E esse trecho aí, na verdade, é um texto bíblico na língua hebraica que você conhece. É o Salmo 119, verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você quiser ler a parte de cima, não é? Se você gosta de se aprofundar, gosta de conhecer a língua, então lá em cima está escrito assim: Ner leragli devarecha veor lineti vati. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Agora, será que o conceito que temos de lâmpada e luz é o mesmo que está exposto pelo salmista? Às vezes nós lemos a Escritura e queremos introduzir nela conceitos que é do século 21, nós queremos levar lá para quando foi escrito, pensando no Salmo, mas aí na época do Davi, né, mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo, não é? Enfim, mas a ideia é que nós precisamos nos esforçar para primeiro entrar na mente do autor, ou seja, voltar lá no começo, tentar entender como era lá, para depois fazermos aplicações em nossa vida, né? Então, pensando nisso, olha, será que o tipo de lâmpada que ele tem em mente é esse daí, um farol, não é? Cujo brilho da luz vai adiante, não é? Será que o salmista tem isso em mente? Esse tipo de lâmpada que nós vemos aí nesse momento? Não é provável que não é? Todos nós sabemos que não. Mas às vezes é desse modo que a gente olha para a Escritura e introduz nela algo que talvez ela não esteja dizendo. E por isso a necessidade de estudarmos, tá bom? Então, olha que recentemente, aí nós temos aí, foi esse ano, em maio de 2020, arqueólogos encontraram em Jerusalém, próximo
ao Muro das Lamentações. Essa foto que você está vendo aí é um túnel, né? Foi aí que foi encontrado. Encontrar esse labirinto misterioso, esse túnel, né, subterrâneo, da época de Cristo. E isso foi esse ano mesmo, em maio de 2020. Aí você tem o link que você pode clicar quando você tiver os slides, tá bom? E aí você vai poder ver essa matéria, tá? Então, acredita-se que o complexo subterrâneo milenar foi esculpido antes do cerco ou a conquista e destruição de Jerusalém pelo Império Romano no ano 70, não é? Provavelmente para se protegerem. Isso sugerem os arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel, devido à sua natureza incomum, não é? Aí está o arqueólogo, né, que descobriu, que fez essa descoberta, e ele disse: esta é uma descoberta única. É preciso entender que há 2000 anos, em Jerusalém, como hoje, era costume construir com pedras, tá bom? Com pedras. A questão é por que estes esforços e recursos foram investidos em esculpir quartos subterrâneos em pedras duras? Indagaram em um comunicado de imprensa na terça-feira, né, 19 de maio, tá bom? Os arqueólogos envolvidos, Monique Endan Givon e Terrilat Sadiel, tá bom? É uma descoberta recente e eu acredito que é de extrema importância. Alguns artefatos foram encontrados nesse túnel, né? Alguns artefatos. Olha o que você está vendo aí na mão do arqueólogo, né? Que na verdade são réplicas. Na verdade, isso aqui são as lâmpadas encontradas. E aqui embaixo você tem réplicas de lâmpadas antigas, tá bom? Você tem essas réplicas, né? Nós tivemos a oportunidade de ir a Jerusalém no ano passado, no mês de janeiro, e nós ganhamos de presente, olha, tá vendo? Uma lâmpada. Essa aqui nós ganhamos em Nazaré, tá bom? Onde Jesus, ele cresceu, não é? Onde ele cresceu. Olha que interessante. Então, isso aqui é uma réplica, tá bom? Não é uma lâmpada original, mas é uma cópia daquela de lâmpadas que eles já encontraram. Então, você está vendo aqui dentro, era colocado o azeite, não é? E aqui dentro o pavio, né? Nessa pontinha aqui o pavio. E normalmente por isso que Jesus fala, para colocar em cima, né? Porque se colocar embaixo, ela vai ter pouca utilidade. Mas o que essa lâmpada ilumina? Não é? No máximo o ambiente em que ela se encontra, não é? Então, não é igual hoje, onde a gente aperta o interruptor e a luz já clareia tudo, não é? Então, é importante aqui a gente verificar que o salmista, ele tem isso em mente. Por isso ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É aquilo que vai me dar direção, aquilo que vai me dar certeza de que eu estou no caminho, mas eu preciso ficar atento àquele trecho bem específico onde eu estou. Tá bom? Que interessante, não é? Então, portanto, nós devemos carregar em nossa mente algumas atitudes, não é? Algumas atitudes para a nossa vida, para o nosso cotidiano, não é? Então, se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ela deve produzir algo em nossa vida, não é? Então, nós devemos prestar atenção nos mínimos detalhes que a envolvem, porque, na verdade, ela ilumina esse trecho da minha vida, deixando claro a necessidade de mudança, não é? Tornando visível, tá ok? Às vezes, quando nós vagamos o olhar para longe, talvez nós não tenhamos uma visão clara daquilo que precisamos. Portanto, a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, porque ela ilumina de forma clara aquilo que eu e você precisamos mudar. Portanto, nós precisamos carregar em nossa mente algumas atitudes,
que devemos ter quando nós nos deparamos com o estudo da palavra de Deus. Porque se ela não produzir essas coisas, todo o estudo será em vão, será dificultoso, tá bom? Em Provérbios 1:7, nós lemos: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Portanto, a primeira atitude que devemos ter quando nós nos deparamos com o estudo da palavra de Deus é temor e respeito. Porque quem não respeitar Deus jamais chegará ao conhecimento da verdade. E a forma de respeitarmos Deus e sua palavra é estudando-a e vivendo-a. Porque senão pouco vale o estudo da palavra de Deus, não é? A escola da Bíblia não tem essa intenção de formar teólogos, porque existem teólogos que são ateus, mas nós queremos formar verdadeiros discípulos de Jesus. E logo mais você perceberá o porquê. Em Jeremias 9, 23 e 24, nós temos a segunda atitude. A palavra de Deus nos diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Então, qual a atitude devemos ter? Certamente, uma atitude de humildade. Quanto mais nós estudamos a palavra, mais humildade devemos ter. A palavra não produz arrogância. Se estiver produzindo na vida de qualquer pessoa que tenha conhecimento, isso é por conta dela. Porque, na verdade, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, da palavra de Deus, e vemos a sua grandeza, mais humildade nós teremos. Tá bom? Então, temor e respeito por Deus é necessário. Humildade é o resultado desse temor e desse respeito. Em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 7 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Qual é a terceira lição, a atitude que devemos ter? Confie em Deus. Não confie na sua própria capacidade. Muitas pessoas têm confiado em si e têm caído perante Deus. Certamente, quando nós confiamos em Deus e não na nossa própria capacidade, isso vai produzir em nós o fruto que Deus espera, que é a humildade. Quanto mais conhecemos, mais humildade devemos ter em nossa vida. Tá bom? Então, são algumas atitudes necessárias para que a gente possa realmente compreender a importância que o estudo bíblico tem em nossa vida. Tá bom? E assim nós vamos entrar na nossa introdução sobre teologia bíblica. E por que teologia bíblica? Né? Você vai entender também. Porque a teologia bíblica, ela usa como base a Bíblia. Então, a teologia é do ponto de vista das Escrituras Sagradas. Tá bom? Então, é isso. Então, na nossa lição 1, nós vamos falar sobre isso. Mas é importante também, antes de entrarmos, nós fazemos um passeio, vamos dizer assim, pela Escritura, não é? É importante a gente conhecer. Talvez você já saiba de algumas coisas, mas lembre, algumas pessoas não sabem, então é necessário falar de coisas que são, aos olhos de alguns, são coisas simples, porém são necessárias. Por isso nós devemos falar, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o significado da palavra Bíblia?
tá bom? Você sabia que a palavra Bíblia, ela é de origem grega, ela veio do grego, passou pelo latim e chegou no português, tá bom? Então, a Bíblia, na verdade, significa livros, ou seja, nós temos em nossas mãos, olha, em nossas mãos, uma mini biblioteca. Tá vendo? Então, a palavra Bíblia significa livros. Agora, qual é a quantidade de livros que tem nesta biblioteca? Qual é a quantidade, não é? Então, nós temos 66 livros. Talvez alguém já esteja pensando, mas tem Bíblia que tem 73 livros. Pois é, algumas Bíblias, não é? Algumas traduções, elas têm alguns livros a mais, mas esses livros são considerados apócrifos. Nós falaremos deles mais adiante, tá bom? Mas o fato é que a Bíblia que foi deixada por Deus para nós, ela conta com 66 livros inspirados por Deus, tá bom? Nós temos 27 no Novo Testamento e temos 39 no Antigo Testamento, tá bom? Os judeus, eles não tratam, só para efeito de curiosidade, como Velho e Novo Testamento. Eles tratam como Primeiro e Segundo Testamentos, tá bom? Alguns grupos também tratam como escrituras hebraicas e escrituras gregas. E aí vem a próxima pergunta, olha. Quais os idiomas que estão, ou que a Bíblia, ela foi escrita? Quais os idiomas? Bom, lá no começo da nossa lição, você já viu que eu apresentei lá alguns caracteres da língua hebraica. Então, a Bíblia ela foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico, com algumas porções em aramaico, que são línguas irmãs, tá bom? Mas por que em aramaico? Quais são os trechos? Bom, por exemplo, Daniel, capítulo 2, verso 4, até capítulo 7 inteiro, é escrito em aramaico, né? Aí alguém pergunta, mas por que a razão qual é a razão disso? Então, a razão, nós entendemos, tá ok? Que isso é fruto do período em que Judá estava escrava na Babilônia e eles acabaram também falando aquela língua, né? Quando eles voltaram do exílio babilônico, os judeus voltaram praticamente falando aramaico, tá bom? Agora, o aramaico, naquele momento, era a língua, vamos dizer assim, internacional. Então, esse trecho do livro de Daniel, ele foca, vamos dizer assim, todo o mundo. Então, são profecias que Deus deu que envolve, vamos dizer assim, a história do mundo, tá bom? Que aí seguia uma sucessão de impérios mundiais, babilônio, medo-persa, grego e romano, tá bom? E também o reino de Deus que se iniciou no período do Império Romano. Mas nós, vamos dizer assim, tocaremos nesses assuntos mais adiante. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego, tá bom? Então, Novo Testamento, grego, Antigo Testamento, hebraico, aramaico, ok? Daqui a pouco você vai ver alguns caracteres gregos também que eu vou mostrar para você. Quantas pessoas escreveram a Bíblia? Cerca de 40 pessoas, tá bom? Durante quanto tempo? Um período aproximado aí de 1.500 anos, 1.600 anos, aproximada dentro desse período aí, tá bom? O Antigo Testamento aí demorou aproximadamente 1.000 anos para ser completo, tá bom? Deus teve um período de silêncio de 400 anos, onde ele não deu profecia, tá ok? E depois veio o Novo Testamento, que demorou aí mais ou menos 70 anos para ser escrito, e no final do século I você já tinha a Bíblia completa, tá bom? Enfim, no Antigo Testamento nós temos algum tipo de literatura. Então, no Velho Testamento nós temos lei, história, poesia, profetas, e no profetas você às vezes você vai encontrar uma divisão pedagógica, tá bom? É só para efeito de ensino, mas isso não
não tem na Escritura, é óbvio, né? Tá bom? Mas às vezes os profetas são divididos em maiores e menores. A razão disso é só o tamanho do livro. O profeta Ageu, por exemplo, ele só tem no seu livro lá 2 capítulos. O livro de Isaías é considerado profeta maior, ele tem 66 capítulos. Então, é somente por causa do tamanho do livro, tá bom? E essa divisão que a gente tem aqui, lei, história, poesia e profetas, se você tem curiosidade e você pegar uma Bíblia judaica ou hebraica, né, que eles chamam de Tanakh, a divisão é um pouco diferente. O conteúdo é o mesmo, gente. O conteúdo é o mesmo. Porém, a divisão é diferente. Eles dividem entre lei, profetas e escritos, o Antigo Testamento. Ou seja, a Torá, que é a lei ou a instrução, o Neviim, que são os profetas, e os Ketuvim, ou Retuvim, tá bom? Você vai ouvir essas duas pronúncias aí. A pronúncia que a gente percebe que mais correta é Retuvim, que seriam os escritos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O Novo Testamento também tem um tipo de literatura. Então, nós encontramos no Novo Testamento Evangelho, que são uma espécie de biografia, história, que só tem um livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja, e nós temos cartas, ou epístolas, tá bom? Epístolas e cartas é a mesma coisa, tá bom? Na verdade, a cartas é a tradução, tá? E epístola ou epistolé é a palavra grega. Cartas, você tem dois tipos de cartas, vamos dizer assim. Você tem as chamadas paulinas, que são as cartas de Paulo, paulinas, não é? Que Paulo escreveu, e temos cartas gerais, que foram escritas por outros autores. Por exemplo, Tiago, Pedro, enfim, tá bom? Então, só para você ter um conhecimento aí da Escritura. Uma coisa interessante também para falar para os mais novos, aí talvez você não entenda. Está vendo esse número maior aí que você está vendo? Esse número é o capítulo, não é aqui. Capítulo, olha. Capítulo. O número menor na sua Bíblia é chamado de versículo. Portanto, quando eu falar João, capítulo 4, versículo 20, é o número maior, capítulo, e o número menor, verso, seria o verso 20, tá bom? Agora, existe uma pequena diferença aí quando eu falar, por exemplo, 1 João. Então, eu estou falando de uma carta. João escreveu 3 cartas. Então, estou falando, quando eu falar 1 João, eu estou falando de carta. Então, 1 João, capítulo 2. Então, é a carta de João, não é o evangelho. Quando eu falar João, capítulo 4, eu estou dizendo que é o evangelho de João, capítulo 4. Tá bom? São detalhes que você vai, para quem não tem o costume de manuseio, aos poucos você vai acostumando. Tá bom? Então, só para você ter vamos dizer assim, um breve conhecimento da Escritura. E você tem um livro de profecia dentro do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Apesar desse livro ser bastante, vamos dizer assim, enigmático, é um livro que realmente foi escrito para levar conforto aos irmãos que estavam sendo perseguidos naquela ocasião, tá bom? Um livro altamente simbólico, mas muito lindo, quando nós procuramos compreender os símbolos e respeitamos o propósito para o qual ele foi escrito. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Terminamos a primeira parte da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade no nosso curso, assistindo as próximas partes desta lição, e assim nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos
na santa presença do Deus Criador, ergamos a voz, celebremos um cântico novo.